Boa tarde. Então, nossa aula de geografia de hoje, vamos falar sobre mapas, né? Mapas e escalas e o mapa, a representação do nosso espaço. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que são mapas, aonde eles são utilizados, né? Quais são as suas funções, como fazemos a leitura desses mapas. Eu quero começar pela explicação do livro, pois é a explicação do livro que eu vou usar para o exercício de aula. A explicação que eu coloquei aqui no slide é um complemento, para a gente ficar sabendo um pouco mais sobre mapas, né? Uma segunda pesquisa sobre. Então, começando pela página 352, que eu até coloquei lá como nosso exercício do livro, mas eu sei que vocês já fizeram. Então, para quem não fez, já é para fazer, entendeu? E quem fez, só faz a correção. Bom, 352, ó. Vou começar lendo. Mapas e escalas. Mapa é a representação reduzida de um espaço real. É um desenho do espaço terrestre que nos auxilia a conhecer melhor uma determinada área. Então, o mapa ele é uma representação em tamanho menor de um espaço que a gente tem em tamanho grande. A gente representa, faz um desenho desse espaço, mas em um tamanho reduzido. E ele faz a gente conhecer melhor uma determinada área, né? Aquela que a gente desenhou. Os mapas estão presentes no nosso dia a dia e são úteis até para esclarecer notícias divulgadas pela televisão, por jornais e pela internet. Então, quando a gente quer saber a notícia do clima, quando a gente vai falar, parece muito o mapa no jornal, quando a gente vai falar do clima, como que vai ser o clima, previsão do tempo, não é? Mostra o mapa em cada região, como que vai ser. Por meio deles, é possível representar informações como contorno de continentes, né? Aonde que fica cada continente, as fronteiras dos países, dos estados. O que são fronteiras? São aquele limite do país, né? Aonde que termina um país e começa o outro, aonde que termina um estado e começa o outro estado. São esses limites entre estados que a gente chama de fronteiras. Variações do relevo, os lagos e os rios, o clima e a vegetação predominantes em cada região. Podemos ver que aqui do lado, então, a gente tem um mapa que é o Brasil Relevo. Então, nesse mapa está mostrando o Brasil e está mostrando o relevo. E a gente fica sabendo do relevo através da legenda. Todo mapa possui legenda. Então, para a gente entender melhor o mapa, a gente tem que olhar a legenda dele. Aqui está falando, temos 3 cores no nosso Brasil. E é o Brasil Relevo. Na legenda está falando que em cada partezinho do nosso mapa que está em laranja é o relevo planalto, cada parte que está em verde claro é as planícies e cada parte que está em verde escuro são as depressões. Bom, além disso, os mapas também podem indicar dados da população como a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É a quantidade de pessoas que tem por quilômetro quadrado, por um espaço. Naquele espaço tem quantas pessoas? Isso a gente chama de densidade demográfica. Informações sobre economia, produção industrial e agrícola. Aqui a gente tem embaixo o Brasil, o mapa do Brasil e sua densidade demográfica. Podemos ver que aqui a gente tem a legenda representando cada pessoas que tem por quilômetro quadrado. Podemos ver que no Rio de Janeiro, São Paulo, na região do Sudeste para o Sul, possui muito mais pessoas, e também na região litorânea do Nordeste, né? Onde que possui menos pessoas é no Centro-Oeste para o Norte. Bom, na página 353. Para poder ler, interpretar e entender um mapa, usamos símbolos e cores. Os símbolos são desenhos pequenos usados para representar elementos da paisagem do mapa. As cores usadas no mapa, em geral, significam azul,
a água, verde a vegetação, marrom, laranja e amarelo o relevo. Os cartógrafos são os profissionais responsáveis pela elaboração dos mapas. Eles devem seguir regras estabelecidas em todos os países do mundo. Então, quem elabora, quem desenha os mapas são os cartógrafos. E eles têm que seguir algumas regras que são iguais no mundo inteiro, para os mapas se coincidirem. Agora na página 354. Trabalhando com mapas e escalas, né? Em geral, os mapas representam os seguintes elementos: o título do mapa, que informa o que será apresentado nele, né? Por exemplo, Brasil político. Como eu falei, aqui na página 352, a gente tem o título Brasil Relevo e Brasil Densidade Demográfica. O primeiro está falando sobre o relevo do Brasil, o segundo sobre a densidade demográfica do Brasil. A legenda apresenta os significados de símbolos e cores utilizados no mapa. Na página 352, a gente tem no Brasil Relevo uma legenda que indica, né, que dá o significado dessas cores que apresentam no nosso mapa, que é a cor laranja, verde claro e verde escuro, que significam planaltos, planícies e depressões. Orientação: indica a direção norte em relação ao mapa, representado pela rosa dos ventos. Cada mapa tem a sua rosa dos ventos, que elas indicam nossos pontos norte, sul, leste e oeste. Escala, que mostra a relação entre o que está sendo representado em seu tamanho real. E a fonte, que traz o nome de onde o mapa foi extraído. Do atlas, da revista, do jornal, do site. Esse aqui, o Brasil Relevo, foi tirado do Atlas Geográfico Espaço Mundial, que foi publicado pela editora Moderna, em São Paulo, em 2003. Já o segundo é do Atlas Geográfico Escolar, publicado pelo IBGE em 2007. Nos mapas, as representações do espaço é feita na visão vertical, ou seja, eles sempre apresentam um lugar visto de cima. Podemos ampliar nossos conhecimentos sobre o espaço em que vivemos por meio da interpretação correta dos mapas. Então, toda vez que eu desenho um mapa, que eu vejo um mapa, eles são desenhados de uma visão vista de cima. A gente está de cima olhando, como se a gente estivesse do céu olhando planamente todo aquele espaço. Agora, as escalas. Como você já viu, o mapa é a representação de um espaço real. Essa representação é feita de uma forma reduzida e proporcional à realidade. A redução é expressa por meio de escala, que estabelece quantas vezes o espaço real foi reduzido. Então, a escala ela diz para mim em quantas vezes aquele espaço era grandão e era desse tamanho, foi reduzido nesse. Então, fala em quanto que ele foi reduzido. Explica melhor a nossa escala. Assim, por meio da escala, podemos conhecer a distância entre lugares representados. Ela pode ser representada por uma régua. Veja o exemplo. A gente tem aqui esse exemplozinho da página 354. A escala informa 1 centímetro desenhado no papel, que corresponde a 120 metros no espaço real. Então, cada centímetro que eu desenhei no papel é igual a 120 metros do espaço real, do que realmente existe. Por exemplo, medida a distância entre a escola e a prefeitura com uma régua, obtemos a distância de 2 centímetros. Então, da escola, deixa eu achar a escola, até a prefeitura tem a distância de 2 centímetros. Se cada centímetro é igual a 120 metros do espaço real, 2 centímetros é igual a 240 metros. Isso significa dizer que há, entre a escola e a prefeitura, a distância real de 240 metros. Bom, agora acabou a explicação do nosso livro. Vamos para o que eu elaborei aqui. Só beber uma aguinha, senão a gente acaba ficando muito
Vou falando muito rápido. De novo, o que são os nossos mapas, né? A gente já sabe que são instrumentos que representam a realidade. Isso significa que eles produzem uma determinada área do nosso espaço. A gente tem aqui um exemplo. Imagine que a gente está diante de um cachorrinho, então a gente resolve desenhar esse cachorrinho, reproduzindo o máximo de detalhes dele possível, tais como a cor, o tamanho, essa aparência. O seu desenho será dessa forma uma representação do cachorro, né? E assim, quem olhar seu desenho terá uma ideia de como que é de verdade, na realidade, este animalzinho. Com o mapa acontece mais ou menos do mesmo jeito. A diferença é que existe uma proporção entre uma área real e sua representação em forma de mapa, né? Essa proporção, como eu já falei, a gente chama de escala, né? Que é aquilo grande que a gente desenha menor. Ela permite que áreas imensas, ou até o mundo todo, possam caber dentro de um espaço de papel. Olha o tamanho dessa imagem aqui embaixo. E aqui eu estou representando o meu mundo inteiro. Todos os continentes, todos os oceanos, tudo que existe no nosso mundo, né? Todas as representações numa escala bem reduzidazinha. Os mapas, eles já possuem muitas funções, como eu já disse, como localizar ruas, endereços, auxiliar melhor no caminho e no deslocamento de um endereço até o outro. Entre outros casos, eles podem nos fornecer informações, como a distribuição da população em um determinado país ou tamanho das cidades em estados, como eu já falei, a densidade demográfica, entre inúmeras possibilidades. Então, vocês gostariam de fazer um mapa? É essa a pergunta que eu faço. Eu estou propondo a vocês, então, começar a fazer para um lugar que vocês já conhecem, como o caminho da casa de vocês até a escola, ou até o supermercado, ou até a casa da avó, do tio, que moram perto. Peguem uma folha e tentem desenhar para a tia, né? Um mapa da sua casa, de tudo que tem em volta, no seu bairro, desenhando essa ideia, né? De como é a sua região. Mas aí vocês têm que lembrar que o mapa a gente faz vendo do céu, então tudo de cima, a visão como se vocês estivessem vendo do céu. Agora, como que a gente faz para ler um mapa? Então, para ler um mapa, a gente precisa supor que a escala seja, vamos supor uma escala aqui, né? Que seja 1 para, é assim, tem até no livro, na atividade do número 2 a 355, que o livro não explica com tanta clareza como a gente faz a leitura dessa escala numérica. Então, para fazer a leitura na escala, a gente tem a gente tem 2 pontos e tem aí 3.000. Então, a gente lê 1 para 3.000. Isso significa que a cada 1 centímetro do nosso mapa, temos 3.000 centímetros do espaço real, que dá no mesmo de 30 metros. Vale lembrar que cada mapa tem sua própria escala e ela costuma aparecer no canto do próprio mapa em questão. Então, cada mapa vai apresentar sua escalazinha. Tem uma imagem aqui desse nosso mapa, não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Olha, a escala, não sei se dá pra ver direito, tá muito pequenininho aqui. Então, nesse mapa aqui, como a gente já falou, a escala, essa parte aqui embaixo, tá mostrando assim, 1 centímetro é igual a 120 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro que eu tiver lá, eu vou ter 120 quilômetros. A cada centímetro desse mapa que eu vou ter aqui, eu vou ter 3.000 centímetros. Para entender os mapas, é preciso também conhecer a função e a importância das legendas. Já falei isso. Elas são muito importantes porque elas dão pra gente o significado dos símbolos que apresentam no mapa, das cores. Além da legenda, como eu também já falei, existe a nossa orientação no mapa, que está apontando
a nossa direção, norte, sul, leste ou oeste. Para nos dizer o tamanho da área que o mapa está indicando, temos a escala. Ela estabelece a proporção entre o tamanho real para o tamanho reduzido, que é a área do mapa. A escala pode ser pequena ou grande. Quanto mais alta for a visão do observador que constrói o mapa, menor será a escala e maior será o espaço representado. Em escalas pequenas, os mapas apresentam menos detalhes sobre a superfície. Então, quanto mais alto eu tiver, eu vou desenhar um espaço maior. Então, a minha escala, meu centímetro pelo metro, pelo tamanho real, vai ser maior. Vai ser menor, né? Porque naquele centímetro eu vou conseguir desenhar um espaço maior, porque eu estou vendo mais do alto ainda. Agora, se eu estiver, por exemplo, aqui, num espaço, numa altura menor, eu consigo ver uma área menor. Como estou vendo aí, parece até um bairro, né? Eu consigo ver esse bairro de uma forma maior. E quanto mais baixa for nossa visão, maior será a nossa escala e menor será o espaço que a gente vai desenhar. As escalas maiores, os mapas apresentam mais detalhes sobre a superfície. Por exemplo, aqui. Aqui a gente tem um mapa em escala pequena, que é uma área maior que está sendo representada. Aí a gente pode ver o Brasil e os países que fazem fronteira com o Brasil. Bom, se vocês não entenderam, deixem a dúvida de vocês. Se eu estiver falando um pouquinho rápido, porque eu tenho mania de falar muito rápido, vocês falam, tia, você está explicando muito rápido. Fala um pouquinho mais devagar, que aí no próximo vídeo eu já gravo um pouquinho mais devagar, já tento me controlar um pouquinho mais, tá? Beijo!